pelo Eduardo, não se importa? O Eduardo Batista Correia, que é o CEO do Tagus Part, a cidade do conhecimento, é professor da Escoteia Business School, tem o MBA pela Universidade de Glasgow, tem um curso muito interessante de Gestão e Conflito de Caos, vejam só, pela Harvard School of Government e é doutorado em Finanças pela Universidade de Strathclyde. Disse bem? É isto? Mas isso demora uns anos a apanhar o Glasgowian. Tá bom. Ok. O Tagus Park é extremamente importante para esta discussão, porque o Tagus Park é uma pequena cidade dentro da cidade, mas já lá vamos. Também connosco, do meu lado direito, está o Paulo Navarro Costa, que é um cientista do Instituto Gulbenkian de Ciência. O Paulo. Ele é especialista em desenvolvimento de células germinativas e infertilidade humana. Ele, no final deste ano, vai iniciar uma posição de líder do grupo do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina de Lisboa, parabéns. E é o primeiro e último autor de um total de 12 artigos científicos sobre gametogênese e genética reprodutiva, todos publicados em revistas de nível Q1. E é autor correspondente em 7 deles. Entre muitas outras coisas, num extenso currículo que nunca mais acaba, o Paulo está aqui também por causa do seu trabalho que juntou da ciência e à arte. E, como é evidente, o COGET é um programa de divulgação de ciência. Nós queremos chamar os cientistas à discussão daquilo que são os temas mais mundanos do cotidiano e com o qual contamos com a sua inteligência, com os seus contributos. Para o final ficou melhor, ficou as senhoras, começando aqui. O fim de toda esta cadeia de valor. É licenciada em Belas Artes pela Universidade de Lisboa, mestre pela Universidade de Oxford, é diretora do Cultivamos Cultura, não tem nada a ver com agricultura, não? A principal instituição dedicada à arte experimental em Portugal e a Ectopia, que se dedica a facilitar o trabalho colaborativo entre artistas e cientistas. Portanto, a pessoa certa para este debate. A Marta tem trabalhado na interseção entre a arte e a biologia, desde o final dos anos 90 e trabalhado em vários países da Europa e também Estados Unidos, certo? Salvo erro. É também curadora, portanto, é minha colega. Muito obrigado, Marta, por teres vindo. Para finalizar, a Teresa é cientista sénior do IBET. Não trouxeste o teu painel para mostrar? Querem? Eu vou já buscar. Ela é uma fã incondicional das bactérias. As bactérias ocupam o nosso corpo. Aliás, há mais células não humanas no nosso corpo do que células humanas, portanto, é um lado muito curioso. Ela diz que quando viu a arte a trabalhar com a ciência, mudou a sua perspectiva e, portanto, este é um bom ponto de partida para a nossa conversa. A Teresa é chefe do Laboratório de Segurança Alimentar e Microbiologia do IBET, é também gerente de garantia de qualidade do IBET, é doutorado em Engenharia Biológica pela Universidade Nova de Lisboa, estuda microbiologia, em particular as bactérias, as resistências aos antibióticos. Portanto, a sua especialidade é a segurança alimentar, água, autenticidade alimentar e, mais recentemente, biorremediação. O que é isto? Biorremediação. É tentarmos tratar as águas poluídas. Ok, isso é importante. E tratamento de águas. Muito bem. Muito obrigado a todos. Vamos então passar àquilo que interessa, que é o debate. As senhoras não se importam, mas vou começar pelo Eduardo, porque o Tagus Park tem, pelo menos chamou-me a atenção, 2 políticas muito interessantes. A primeira é que eles têm vindo a investir bastante em arte nos últimos tempos, e queria saber porquê, qual é que é o objetivo. E, em segundo lugar, vocês têm um programa do Parque Mais Cívico, onde, entre vários indicadores, um deles é que há um salário mínimo de 900 euros. Porquê? Quer começar pelos 900 euros? Começa quando quiser. Ora bem, é relativamente simples. Nós vivemos num país relativamente atrasado do ponto de vista económico e todos nós temos o privilégio de, nesse país, vivermos naquilo que podemos chamar uma aldeia gaulesa, usando aqui um bocadinho a analogia aos livros do Qual é a vossa opção mágica? A nossa opção mágica é, antes de mais, como disse o Sr. Comissário, uma visão de longo prazo, uma liderança que sabe por onde queremos ir e uma visão ambiciosa de como preencher o território e como trazer às pessoas qualidade de vida. Ora, o Tagus Park, cidade do conhecimento, um dos expoentes muito interessantes deste município na forma de mostrar como é possível em Portugal desenvolver políticas empresariais e de vivência cotidiana do mais avançado que existe na Europa. E, portanto, nós decidimos, no Tagus Park, definir o patamar do civismo, se quisermos, no fundo, a ideia do civismo no ambiente e no cotidiano das pessoas, como um dos principais alicerces ao desenvolvimento da qualidade de vida. E definimos 4
para já, 4 patamares de civismo. O primeiro, comportamental, porque encontrávamos o Tagus Park relativamente sujo, pouco organizado na dinâmica das pessoas e, portanto, decidimos 0 beatas no chão, 0 automóveis mal estacionados, 0 desperdício de água, 0 desperdício de energia, 0 lixo fora do lugar. E, gradualmente, com mensagem positiva, unindo a comunidade à volta desse conceito, fomos conseguindo atingir esse patamar. E se hoje visitar o Tagus Park, vai ter dificuldade, não é que não encontre, mas vai ter dificuldade em encontrar uma beata no chão. O que é que vocês fizeram em concreto? Isto é extremamente interessante, que é das coisas mais difíceis, que é mudar o comportamento Uma coisa muito simples, reunimos a comunidade, ou seja, definimos o que queríamos fazer, explicámos o porquê, explicámos que queríamos ser referência na Europa, explicámos que, no fundo, o conceito Oeiras Valley tinha muito de responsabilidade de cada um e para que pudéssemos atingir determinados patamares era necessário que cada um desse o seu contributo. Não é possível, no fundo, atingir níveis de civismo sem o contributo de cada um. E foi muito simples, no fundo, foi muito simples, pela positiva. Foi muito simples, dando nós próprios o exemplo, dando nós próprios a mensagem cotidiana de irmos apanhar beatas, de irmos apanhar lixo, e a partir de determinada forma, de determinado momento, todas as pessoas aderiram. O segundo patamar tem a ver com civismo energético e, portanto, estamos a caminhar para uma independência energética através da rede, através de painéis fotovoltaicos. O terceiro, fazendo de uma forma muito rápida, porque é chegar aos 900 euros. O terceiro diz respeito à reutilização de materiais retirados do lixo. Por exemplo, as beatas que são recolhidas nos receptores de beatas no Tagus Park integram um projeto de fabricação de tijolos para a construção civil, cuja matéria-prima principal são beatas, muito interessante, portanto, a tal economia circular. E, por fim, o tema da dignidade laboral. Nós consideramos que o salário mínimo nacional é, na nossa ótica de análise política e empresarial do país, absolutamente limitador de uma qualquer qualidade de vida. Nenhum de nós faz a mais pequena ideia de como é que se consegue construir uma família, como é que se consegue ambicionar pôr os filhos na escola, na universidade, ganhando salário mínimo. E, portanto, nós, nesta ótica do civismo, percebemos que deveríamos, por um lado, motivar as pessoas para poder, de algum modo, mostrar-lhes que elas fazem parte de uma comunidade que é solidária, por um lado, que é criadora de riqueza e que é, acima de tudo, distribuidora de riqueza. E, portanto, o salário dos 900 euros, salário mínimo de 900 euros, não é para a equipa do Tagus Park, que já muito longe desses patamares, é para todas as empresas que trabalham para o Tagus Park com equipas residentes. Estamos a falar das pessoas de limpeza. Houve o aumento dos custos? Claro que sim. Evidentemente. Não, evidentemente. Pode ser marginal ou não, ou teve impacto. Mas repare, evidentemente que tem impacto. Mas quer dizer, repare, nós pagamos todos os meses e todos os anos uma parte muito significativa do nosso rendimento em impostos ao Estado. E verificamos que não temos, ou pelo menos sentimos, a comunidade portuguesa sente que não tem o retorno. E, portanto, evidentemente, nós darmos qualidade de vida às pessoas, aumentarmos o seu rendimento disponível, obriga a aumento de custos, obriga a uma partilha adicional de rendimento. E, portanto, nós costumamos dizer que somos a cidade mais social-democrata do país. Porque a social-democracia, na nossa ótica, é precisamente isso, é garantir que, em conjunto, evoluímos todos e que diminuímos, se quiser, o diferencial de rendimento, terminando com ciclos de pobreza. E, portanto, se há uma das linhas políticas deste município, muito importante e muito apreciada, é terminarmos com os ciclos de pobreza e nós demos apenas o nosso contributo. Quanto ao tema mais central que nos traz aqui hoje, a arte, nós percebemos que a presença das artes no cotidiano das pessoas ajuda à qualidade de vida. E poderíamos estar aqui um dia inteiro só a falar dos vetores para esse contributo. E, portanto, naquele espaço maravilhoso que é o Tagus Park, decidimos, por um lado, nunca deixar de ter exposições, e, portanto, temos constantemente exposições, sejam de artistas plásticos, sejam de fotografia. Temos atualmente uma exposição a decorrer muitíssimo interessante chamada Covid Days, que é uma coleção de fotografias dos nossos principais fotojornalistas durante o primeiro confinamento, coisa muito interessante. E passámos, durante a fase com uma história que não vale a pena contar agora, muito interessante, para surpreender alguns dos nossos clientes quando regressassem da fase do confinamento, decidimos grafitar uma garagem com um dos principais grafitas portugueses. Percebemos que o impacto era de tal forma positivo que alargámos essa intervenção de artistas plásticos nas nossas garagens, portanto uma arte underground, graffiti, a um conjunto, quase a totalidade das garagens do Tagus Park, fazendo duas coisas. Primeiro, dando espaço
a um conjunto de artistas que, por norma, não o têm para divulgarem a sua arte. Segundo, dando rendimento e valorizando esta atividade. Terceiro, trazendo ao Tagus Park, às pessoas do Tagus Park, todo um conjunto de componentes de reflexão. Os temas são dados por nós e vão temas desde a amizade, à filosofia, ao amor, aos descobrimentos, à poesia portuguesa. Os temas são dados por nós e, portanto, damos liberdade depois a todos os artistas. Por fim, decidimos intervir na componente escultória e hoje temos um conjunto de esculturas relativamente vasto, todas elas feitas de raiz para o Tagus Park, e com isto estamos a criar aquilo que nós chamamos o MAU, o Museu da Arte Urbana, que permite também, no contexto do Eiras Valley, ter mais um ponto de arte contemporânea, de arte urbana, que contribui não só para a dinâmica cultural do município, mas também para, no fundo, o circuito turístico que poderemos trazer para este município. Eduardo, em síntese, para passarmos aqui para os cientistas, a arte é um investimento ou é uma despesa? A arte é uma presença, quanto a mim, é uma presença, nem consigo traduzir a arte em valor monetário. É uma presença indispensável à qualidade de vida. Muito bem. Obrigado Eduardo. Já voltamos. Teresa, ciência, arte e tecnologia. Estávamos há pouco a falar sobre isso, mas agora queria que explicasse, para ti, como é que isto se liga? Olha, isto começou por não se ligar. Eu primeiro achava que a arte que está presente na nossa vida era a arte que estava presente na nossa vida, até que um dia a artista residente na altura no ITQB veio ao meu laboratório e disse que é a Patrícia Noronha. E a Patrícia diz, eu posso ir para o teu laboratório fazer arte? E eu disse, mas isto é fantástico. Portanto, para mim foi espetacular. Então, a Patrícia Noronha, ela é cientista, portanto, ela já tinha feito um doutoramento, ela sabia estar num laboratório, ela tinha contacto com os micro-organismos, portanto, sabia trabalhar, e o que ela queria era um espaço onde a deixassem fazer o que ela queria. Portanto, e o que é que ela queria? Fazer biopintura, pintar com seres vivos. Pintavam os dois ao mesmo tempo, como ela dizia. Portanto, ela tinha as placas, tinha meios de cultura, como nós usamos no nosso dia-a-dia, nos laboratórios de microbiologia, só que aquela dava as primeiras pinceladas usando micro-organismos em cima da placa e depois deixava-os crescer. E a certa altura dizia acabamos e parava aquele crescimento e, portanto, criava arte. Evidente que isto depois tinha que ser parado o crescimento e a arte tinha que ficar estável. Portanto, o que ela fazia era arranjar formas de parar o crescimento do micro-organismo e ele manter a sua cor e a textura do meio em que era crescido. Mas o resultado final é o quê? Uma fotografia? Vídeo? Não, é um quadro. É um quadro como aquele estão. Se alguém me trouxer um quadro que aí está. Obrigada. Isto é um dos exemplos, atenção, que ela fez também arte efêmera. Portanto, no fundo, nós microbiologistas trabalhamos muito com placas de Petri, que são estas caixas. Isto que vem no fundo amarelo é meio de cultura para as bactérias crescer, e isto é um fungo a crescer sobre o meio. Ela deixou crescer até ter a forma que ela achava, vou parar a nossa arte em conjunto, e depois punha resinas sintéticas para estabilizar, não é? E isto ficar uma obra que é pendurável. Esta está em minha casa. E, portanto, fazia isto. Também fazia arte efêmera, que é fazer... Ela fez uma vez no Jardim da Gulbenkian, numa das noites da ciência na Gulbenkian, uma exposição efêmera, que era uma montagem de placas de Petri assim, com os meios que tinham cor diferente, e, no fundo, o que nós estávamos a ver era um globo terrestre feito, portanto, os continentes feito, também com crescimentos microbianos, portanto, obras lindíssimas. Isto eu acho que para um laboratório de investigação, e foi uma das razões, não só pelo meu prazer pessoal, mas foi uma das razões também porque eu aceitei, acho que isto que é extremamente formativo para os nossos alunos de mestrado, os nossos alunos de doutoramento, os nossos alunos de fim de curso, que estão lá no laboratório e que perceberam que as ferramentas que eles usam para fazer ciência, afinal podem ser usadas para muito mais, para fazer arte e coisas desta beleza. E eu acho que isto é muito formativo para eles, lá está, porque habituam-se que nós, que lhes estamos a dar formação científica, também lhes permitimos que eles vejam arte e que vejam a importância da arte, lá está, que tem na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Portanto, mas em concreto, Teresa, o que é que faz? Abre novas perspectivas? Alarga? Eu acho que opções? Exatamente, porque é assim, eles percebem que afinal aquilo que para eles é uma ferramenta de pensamento, porque eles têm que ter ideias em relação
o que fazer, portanto, as questões científicas que nós nos pomos todos os dias, essas questões, afinal, podem ser postas de outra maneira, isto é, afinal, como é que eu vou crescê-lo para fazer o que quero, mas numa perspectiva completamente diferente. Eu acho que isso lhes abre muito a maneira como olham para os problemas e a própria maneira como olham para as ciências. Eu, a brincar, digo, eu nunca mais fui a mesma depois dela lá ter estado, porque passei a olhar para as minhas bactérias de uma maneira completamente diferente. Afinal, eu já as achava extraordinárias, elas afinal são fantásticas. Até conseguem fazer estas coisas. São lindas. Exatamente, exatamente. E isto é extremamente enriquecedor, eu acho que é muito enriquecedor para eles também e também para o futuro deles, para olharem para as coisas de uma forma muito mais aberta e não se fecharem na sua própria ciência. Esta é a minha ciência, as coisas que eu faço. Não, há muito mais que pode estar ligado e muito mais que pode enriquecê-los. Nesta primeira fase vamos falar um bocadinho das nossas experiências e depois na segunda fase começamos aqui a falar uns com os outros. Paulo, qual é que é a tua experiência? A minha experiência é, em primeiro lugar, como um apaixonado das artes e, em segundo lugar, como um elemento de ligação entre a ciência que é produzida no Instituto Gulbenkian de Ciência, aqui em Oeiras, e o Polo de Arte que se localiza em Lisboa, da Fundação Gulbenkian. Portanto, eu estou um pouco no interface entre essas duas vertentes e é uma das minhas funções, além da componente científica que desenvolvo, estabelecer as pontes entre o universo da arte e o universo da ciência. O que eu acho que é importante é puxar um bocadinho a cassete atrás e tentarmos perceber porque é que estamos aqui hoje a discutir arte e ciência. E a razão para isso é que, se nós pensarmos, por exemplo, na época do Renascimento, não havia uma distinção formal entre as duas. O cientista era artista e vice-versa. Basta lembrar no caso emblemático de Leonardo da Vinci. Mas, entretanto, alguma coisa mudou e começou a criar uma cisão entre estes dois campos. E isso foi devido, essencialmente, à Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu é que a sociedade estratificou-se e especializou-se em domínios específicos. E ao forçar essa especialização em domínios específicos, o que acontece é que a comunicação entre diferentes disciplinas começou a tornar-se mais difícil. Cada subdomínio do conhecimento cria o seu jargão, cria o seu conjunto de normas e códigos e torna-se difícil fazer um diálogo entre diferentes parceiros. Isso levou ao facto que no século XX, na prática, durante grande parte do século XX, arte e ciência eram vistos como dois produtos culturais independentes. Felizmente, eu acho que a situação está a mudar. Eventos desta natureza mostram que existe, de facto, uma maior percepção da forma interligada que a arte e a ciência ocupam na sociedade. E acho que essa interligação tem a ver com o facto cada vez mais óbvio para a sociedade que o produto, quer de arte, quer de ciência, é o mesmo. É uma forma de nós compreendermos o meio em que vivemos. Portanto, é um produto cultural que nos permite guiar as nossas intenções e as nossas motivações durante o dia-a-dia. E não deixa de ser curioso que, se nós pensarmos na época pré-histórica, a informação que nós temos hoje em dia da nossa vivência enquanto espécie no período pré-histórico são o quê? São ferramentas, produtos da ciência e da tecnologia, e as gravuras rupestres, produtos científicos. Portanto, aí está, de uma forma muito óbvia, a vertente unificadora de arte e ciência, a nossa forma de compreender o mundo e de interagir com ele. Não sei se sabes, mas o método científico é em tudo semelhante ao processo criativo. Qual é que é o problema, quais são as ideias ou as hipóteses, qual é que é a solução. Portanto, não por acaso isto está tudo interligado. Marta, ficaste ao fim, mas tu és a pessoa mais importante desta sala, está bem? Qual é que é a tua experiência de arte e ciência? Bom, eu sou artista, como tu disseste, e não tenho nenhuma formação formal em ciência. Eu tenho a minha experiência e também já não sou novinha, portanto já tenho mais de 20 anos de carreira artística e todos esses anos da carreira artística, desde o meu último ano da Faculdade de Belas Artes, foram passados em instituições científicas, dentro de laboratórios um bocadinho por todo o mundo, a trabalhar lado a lado com alguns dos cientistas mais interessantes, na minha opinião, claro, mas também reconhecidamente
felizes na sua atividade científica. Também trabalhei com instituições cá em Portugal mundialmente reconhecidas como instituições que são geradoras de conhecimento científico a nível internacional. O IGC, eu comecei o meu trabalho cá em Portugal no IGC e também no ITQB. Na verdade, eu estava com um pezinho num e um pezinho no outro. E agora sou artista associada da Faculdade de Medicina de Lisboa e membro do laboratório no Instituto de Medicina Molecular. Sou comissária, como disses, e é um bocadinho complicado conseguir falar aqui de todos os meus chapéus, digamos assim, assim muito rapidamente. Eu trabalho dentro de institutos de investigação científica. Durante muito tempo o meu estúdio artístico era os laboratórios onde trabalhava e estes 20 anos trabalhei em muitos laboratórios, em muitas áreas da biologia, desde da evolução, microbiologia, plant biology, imagiologia. A variedade é grande porque a minha grande questão tem a ver com identidade como artista e na verdade, na minha opinião, a biologia é uma área do conhecimento que mais me fornece desafios, conceitos e preconceitos que temos como sociedade em relação à identidade. Por isso, não vejo fim, digamos assim, a trabalhar com biologia. Às vezes toco na química, às vezes toco na física, não toco muito na matemática, mas eu acho que é porque ainda não cheguei lá, mas não tenho nada contra, aliás, absolutamente ao contrário. Mas em termos de espaço de trabalho, eu provavelmente sou a pessoa que aqui está, que para além de espectadora da arte, sou também fazedora de arte, e eu acho que é essa a minha maior diferença aqui em relação aos membros do painel, e na verdade a minha paixão é fazer arte, e eu acho que em todas as conversas ou as palavras que partilharam aqui, o que me pareceu mais interessante foi que não é só observar a arte que é interessante, mas é partilhar o espaço de fazer a arte, que foi a grande surpresa aqui para as pessoas que estão aqui E eu sou apaixonada por isso, não é? Por isso é que eu sou artista. Portanto, é interessante para mim perceber que talvez não só criar espaços onde a arte esteja disponível a ser observada, mas também criar espaços onde a arte esteja disponível a ser feita, em partilha, será uma forma de manter as coisas com uma dinâmica criativa e a uma escala humana que talvez seja interessante pensar. Tu és artista, normalmente as pessoas olham para os artistas como uma pessoa com talento, com um conhecimento intuitivo, mas ao mesmo tempo tu já és quase cientista, porque já coabitas há muitos anos com a ciência e com os cientistas. Como é que tu relacionas com os cientistas? Tu estás entre pares? Tu és aquilo que podemos dizer de uma forma um pouco provocatória, o must-have? Ou, pelo contrário, tu és alguém que está a ensinar aos outros? Eu sou uma colaboradora. Okay. E acho que isso é importante perceber. Eu desde o meu primeiro trabalho, que eu nunca me senti com uma questão hierárquica em relação aos cientistas. Somos todos, e isto acho que já não deveria haver esta questão, ou seja, somos todos, como disseste muito bem, produtores de conhecimento, estamos todos à procura de conhecimento, somos todos ativamente agentes de criar novo conhecimento. Esse conhecimento pode ter várias formas de ser. O conhecimento científico tem umas características muito específicas que são fundamentais ao conhecimento científico e que nós agradecemos muito que elas sejam assim. Ou seja, o método científico tem que existir para que o conhecimento científico seja aquilo que é e tenha o valor que tem dentro da sociedade. Eu costumo explicar que a arte
Sim, é um fascínio muito grande para compreender a natureza, mas a arte é a única área do conhecimento humano em que eu vejo que o conhecimento individual, que o aspecto individual não entra em conflito com o aspecto dos outros. Ou seja, é uma área do conhecimento que é tão baseada no sujeito, no subjetivo, que só haver... É aquela coisa, a ciência, a reprodutibilidade é parte intrínseca daquilo que a ciência é e o conhecimento factual. Não há conhecimento factual sem a reprodutibilidade. O conhecimento artístico não tem nada a ver com a reprodutibilidade. Basta haver para haver valor. E eu isso acho que é absolutamente fundamental ao ser humano. Nós vivemos nesta dualidade entre sermos um e sermos muitos, não é? Portanto, haver uma área do conhecimento em que esse um é válido por ser um é absolutamente fundamental ao ser humano, diria eu. Assim como é fundamental haver parte do conhecimento e conhecimento... Então diz-me uma coisa, tu investigas, tal como eles investigam. Eu investigo, sim. Qual é o teu objetivo? O que é que procuras quando estás a investigar? Fazer melhores perguntas. Excelente resposta. Como investigadora, o meu papel é fazer melhores perguntas. Por isso é que eu digo que eu estou a explorar o conceito de identidade. Ao haver um desafio a qualquer conceito baseado no meu conhecimento, eu estudei filosofia, eu estudei estética, eu estudei pintura, estudei desenho, estudei uma série de aspectos que me dão um conhecimento de base também sobre identidade. Identidade é um conceito que existe desde que há homem. Quando há um desafio a esse conceito que me permite percebê-lo melhor, ou de uma forma diferente, ou de uma perspectiva diferente, eu persigo qual é que é a melhor pergunta para se fazer para tentar posicionar esse novo conhecimento. Muito giro, muito giro. O teu trabalho final normalmente é o quê? Fotografias, instalação, vídeo? Sobretudo instalação. E eu trabalho consistentemente com material vivo. Portanto, as minhas peças implicam uma parte tecnológica, uma parte viva, muitas vezes com bactérias e outros organismos. Muito bem, vamos agora tornar o debate mais interativo, mais interessante. Vamos começar por tirar pedras ali àquele lado. Todos vocês conhecem o Tagus Park? Sim. Percebem o que é que está a ser feito? O que é que vocês acham? É uma boa estratégia? Faz sentido? Podemos começar? Claro. Completamente. Aliás, achei muito engraçado esta vossa estratégia 4, os 4 grandes pilares. Acho que sim. Eu acho que nós cada vez mais temos que integrar a arte no nosso cotidiano, porque essa formação leva-nos a um passo mais à frente a todos os níveis. E isso também é o que eu aprendi muito com esta minha, não só porque eu gosto de arte, mas por a Patrícia ter estado no meu laboratório. Leva-nos mesmo mais à frente sempre. E desafia-nos sempre mais, porque vemos coisas novas. E se calhar, agora no Tagus Park, querem ver a próxima ideia que a direção fez. E isso torna as pessoas cada vez a quererem mais, a questionarem mais o que é que eles agora vão fazer. E isso eu acho que deve ser super giro para quem lá trabalha. Olha, tu vês a arte mais como ciência fundamental, produz teoria, produz algo que é dificilmente mensurável, ou como ciência aplicada que efetivamente tem um resultado direto no território e nas populações? Eu, por acaso, achei graça quando a Marta estava a falar, porque, na realidade, se nós olharmos para o processo de criação científica e o processo de criação artística, como diz a Marta, são questões. O que é que faz avançar a ciência? São questões que nos pomos no laboratório. E se eu fizesse isto, o que é que isto vai dar? Será que a explicação é esta? E, no fundo, os artistas fazem a mesma coisa. É a criatividade nas questões que são postas. A ciência é a criatividade nas questões. E depois é trabalho de laboratório, é reprodução. Mas se nós, à partida, não formos criativos no momento de colocar as questões, não avançamos para lado nenhum. E o que eu vi com um cientista ao meu lado, que partilhou a bancada comigo, foi isso mesmo, que são as questões. E se eu fizer assim, será que eu vou conseguir? E se eu usar este micro-organismo, será que... Portanto, no fundo, era exatamente a mesma coisa. Era criativo naquela primeira fase e depois experimentar. Olha, não deu, vamos recomeçar. Olha, deu, é exatamente isto que eu quero ou não quero.
E isso também é muito engraçado. É nós vermos que, na verdade, há uma grande parte deste processo que é exatamente o mesmo. É ser muito criativo e depois experimentar. Sem dúvida, eu queria enfatizar este ponto que a Teresa levantou muito bem, que é o facto da ciência começar quase com um passo de magia, que é o processo de criatividade. Como é que nós conseguimos domar a criatividade? Como é que eu consigo ligar automaticamente a capacidade de pensar algo novo? Eu não consigo ter uma resposta precisa a isso, é uma questão quase do domínio místico. Quer dizer, nós estudamos muito bem o nosso campo, nós temos de saber qual é que é o estado da arte do nosso campo de investigação científica, mas depois há ali um clique qualquer no nosso cérebro que nos permite tentar explorar esta ideia ou aquela outra ideia. E, pelo menos para mim, não é óbvio como é que eu consigo chegar a esse clique e qual é que é a base funcional ou mecanicista de como é que o nosso cérebro consegue fazer as associações que chegam àquele determinado ponto. Obviamente que existe uma componente racional que segue este passo de magia, na qual nós vamos testar a hipótese que postulamos, mas eu acho que essa componente também acontece nas artes, em que no momento em que que o artista chega a um determinado objeto ou determinada ideia, entra uma componente de saber se é de facto um objeto útil ou não, se é derivativo, se traz algo de novo à sociedade. Portanto, eu acho que novamente temos aqui um ponto de ligação muito forte entre as duas componentes, um ponto de partida quase do domínio abstrato, que é a criatividade, e depois a materialização dessa criatividade sobre ferramentas racionais, no nosso caso laboratoriais, no caso de arte, de contextualização da ideia perante o campo. Okay. Eduardo, o Eiras cresceu, a dada altura, com os parques empresariais que foram aparecendo. O que vocês estão a fazer no Tagus Park é um 2.0, é uma nova geração, uma nova abordagem do território e, portanto, é um pequeno laboratório para depois expandir para o resto do país, até? Eu diria que é uma evolução natural. Aquilo que está a acontecer neste território é uma evolução natural e, no fundo, o que fazemos hoje não é mais do que transpor para a realidade dos dias de hoje, século XXI, uma peça territorial que foi sendo construída ao longo das últimas décadas por um conjunto de gerações que tiveram a oportunidade, no fundo, de dar o seu contributo. O que fazemos hoje é trazer alguma modernidade, é alargar o espectro de impacto que criamos nas pessoas que connosco convivem diariamente, seja porque lá trabalham, seja porque lá vão visitar. Está aqui presente o Pedro Matias, o presidente do ISQ, que é uma das instituições principais residentes no Tagus Park, e que ela própria, o próprio ISQ, no Instituto de Soldadura e Qualidade, no fundo está associado a projetos do mais inovador do ponto de vista da tecnologia no mundo que existe. É uma instituição que ela própria se dedica também à integração da arte no seu cotidiano e, portanto, é no fundo uma oportunidade que uma nova geração, que somos nós, que cresceu num mundo diferente da geração anterior, de trazer valor acrescentado àquilo que foi o legado das gerações anteriores. E, portanto, é um crescimento natural. Evidentemente que se nós vivêssemos num mundo mais preocupado em divulgar as boas práticas e menos interessado em divulgar o escândalo e a maldicência, evidentemente que a capacidade de contaminação das boas coisas que aqui fazemos seria superior. Mas, bom, nós não conseguimos mudar o mundo, mas pelo menos conseguimos mudar o nosso mundo. Já não é mau. E é com essa, se quisermos, é com essa energia, com essa perspectiva, que trabalhamos todos os dias, e sim, estamos constantemente a receber esse desafio do impacto, o que é que vamos fazer agora de novo. Isso é um privilégio. É um privilégio podermos ter à nossa disposição instrumentos que contribuem para a qualidade de vida das pessoas, para as questões que as pessoas põem a si próprias e, em última instância, para a contaminação da criatividade científica e tecnológica por matérias muito simples que trazemos ao cotidiano das pessoas. Portanto, acaba por ser um círculo virtuoso, muito interessante, mas que não é mais do que uma evolução natural. Mas tu és professor de Economia e Finanças. Eu sou professor de Gestão, sim. De Gestão. Isto tem impacto no PIB? Perdão? Isto tem impacto no PIB? Isso é uma pergunta
que o Mário Centeno estaria aqui a responder e provavelmente teria certamente matéria para um conjunto de papers científicos. Eu diria que não gostava de entrar nessa discussão, mas porque eu sou muito mais apologista de olharmos para o PIB em termos de felicidade das pessoas, de qualidade de vida. Esse é que deve ser o objetivo final das empresas, dos Estados, das organizações. O impacto que temos das nossas atividades na vida dos outros e na vida da comunidade. Não tenho quaisquer dúvidas disso. O impacto é extremamente positivo e, portanto, obviamente que isso depois pode ser traduzido em impacto económico. Estou muito menos interessado nesse impacto, até porque, no que diz respeito, há pouco fazia uma pergunta se tem impacto nos custos. Evidentemente tem impacto nos custos. Eu costumo dizer, eu, enquanto gestor, enquanto economista, enquanto responsável pelas atividades do Tax Park, e pelos resultados económico-financeiros do Tax Park, costumo dizer o seguinte: nós não somos minimamente obcecados por resultados financeiros. Nós somos obcecados, sim, por sustentabilidade financeira, por equilíbrios financeiros, mas somos muito mais obcecados por trazer inovação, criatividade e qualidade de vida às pessoas que ali circulam. Em última instância, o nosso papel, a nossa missão é gerar índices de felicidade superiores às pessoas. Agora, continuando o círculo, o que é que achas do trabalho da Marta? Faz sentido para ti? Coitado. Eu não conheço em detalhe o trabalho da Marta, mas ouvir a Marta falar é altamente inspirador, porque, no fundo, alguém que reúne em si um conjunto de fontes de conhecimento e que faz uma fusão dessas fontes de conhecimento num local muito próprio, não é? em termos espaciais, e a transforma em arte, simultaneamente produzindo e convivendo com a ciência. No fundo, é não só inspirador, como olho para a Marta como uma privilegiada. No fundo, alguém que foi capaz, ao longo do seu crescimento, de juntar estas peças. É alguém que é muito inteligente, certamente, não conhecendo o resultado final. Mas os ingredientes são mais que suficientes, os ingredientes e o discurso são mais que suficientes para aguçar a minha curiosidade. Portanto, não tenho quaisquer dúvidas que um destes dias a Marta estará a fazer qualquer coisa num espaço que nós temos chamado Criarte, do Tax Park, onde qualquer pessoa pode ir criar arte, pode ir fazer arte. E, portanto, fica já aqui o convite antecipado para a Marta poder, de alguma forma, encontrar o seu espaço de divulgação e até de trabalho connosco no Tax Park, numa residência, obrigado, se assim for o caso. Marta, tu estás aqui num dia de pensar o território e convidámos artistas e cientistas. Como é que tu vês isto? Faz sentido para ti? Estás aqui a participar com o teu trabalho, com o teu conhecimento num dia de debate sobre aquilo que normalmente se fala, que é o planeamento urbanístico, são os edifícios, são enfim, as infraestruturas, e de repente arte no meio. Eu acho que faz sentido, no sentido em que nós estamos a falar de arte e ciência, e eu, sem dúvida, que tenho algo a dizer em relação a essa área. Em termos de território, também como membro da comunidade, não especificamente de Oeiras, mas na verdade sinto-me membro de várias comunidades em termos de territórios, quer em termos científicos, quer em termos artísticos, quer em termos geográficos. Eu vivo em Lisboa, a Cultivamos Cultura é no Alentejo, no litoral alentejano. Eu sou dessa zona, não é? Eu sou alentejana, dali de Vila Nova de Mil Fontes, e a Cultivamos Cultura é ali ao pé da terra do meu marido. Mas vivemos os dois em Lisboa, portanto, territórios faz parte e sem dúvida que também a minha experiência de ter uma instituição numa zona rural e ter uma instituição numa zona urbana me traz alguma experiência no que é que uma instituição da natureza das minhas, que são associações culturais, tem em termos de impacto na comunidade. A Cultivamos Cultura tem um impacto muito grande e notório na comunidade de São Luís, que é a aldeia onde nós estamos sediados, e no concelho de Odmira. Sem dúvida que São Luís agora é nomeado como a capital da cultura do concelho de Odmira, se não ali dos concelhos circundantes. Também e não só porque a Cultivamos Cultura está lá, ou seja, é muito mais do que isso, é a comunidade toda
de São Luís que tem um impacto muito grande na vida local e na vida do concelho de Odmira, e é um caso muito interessante de pensar como modelo. Cultivamos Cultura é um nome muito interessante, quer dizer que o objetivo é semear, é isso? O objetivo é semear. Para comer o quê? Nós estamos sediados numa antiga quinta, que era a quinta da família do meu marido, e que por acaso também é mesmo no centro histórico da aldeia de São Luís, e a ideia é mesmo que há um potencial muito grande de interação entre o trabalho artístico de investigação, porque o espaço é um espaço para residências, e vêm artistas de todo o mundo trabalhar ali. Estamos num parque natural, estamos numa aldeia pequena, e a interação entre os artistas que ficam lá uma semana, 2 semanas, 3 meses, com a comunidade local é muito interessante. Hoje em dia, toda São Luís sabe o que é Cultivamos Cultura, vêm às nossas atividades, entram pela porta adentro a perguntar o que é que está a acontecer em qualquer altura do ano, e isso, como observação daquilo que é crescer, nós já existimos há mais de 10 anos, é muito, muito interessante. Obrigado. Vamos aqui para a ronda final, antes de encerrarmos este primeiro painel. O Cogito é um programa de divulgação do conhecimento muito orientado para o futuro a 5, 10 anos. Algo que é muito importante. Não é? Nós nunca sabemos quem é o futuro não existe, aliás, só existe passado, mas o ser humano tem esta capacidade, é capaz de ser a única espécie animal que é capaz de pensar o futuro. Neste território da arte, ciência e tecnologia e numa perspectiva de desenvolvimento do território e das populações, o que é que vocês acham que se poderia fazer, o que é que se pode fazer, nós, cidadãos, nós, organizações responsáveis, qual é que é a vossa visão? Sim, o que eu acho é que tudo que qualquer Câmara, Governo, pequena aldeia possa fazer para aumentar o nível cultural da população é crítico, porque de certeza que nós todos, se formos mais cultos, no sentido de termos os olhos abertos não só para o nosso cotidiano, mas para todas estas coisas que estão à volta, seremos de certeza todos muito mais felizes e pessoas muito mais felizes, é o que nós queremos daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Portanto, todas as atividades culturais que possam ser feitas e que sejam abertas a que as pessoas possam ir e não se sintam inibidas por ir, porque eu acho que as pessoas às vezes ainda acham não vou porque... Não, que possam ir, que tenham acesso fácil, de certeza que vai aumentar o nosso nível cultural e ser muito importante para a felicidade, para a nossa felicidade em conjunto e para a nossa produtividade em conjunto. Uma curiosidade, parece que não, mas tem tudo a ver com o que estamos a falar. Quando chega um jovem cientista ao teu laboratório, tu preferes um jovem que saiba muito ou preferes uma pessoa que tenha uma base para aprender muito? É assim, eu quando faço entrevistas para, por exemplo, propostas de alunos de doutoramento e tudo, eu gosto muito de os entrevistar a todos. E eu gosto de os escolher pelos que têm brilho nos olhos quando estão a falar do que fazem ou do que gostariam de fazer. E a gente nota, muitas vezes nas entrevistas, se as pessoas têm o brilho nos olhos, que é... falam da ciência com curiosidade, com alegria, e isso eu acho que é a maneira como eu os escolho, porque é muito importante. E às vezes não são necessariamente os que trazem as melhores notas. Nós já escolhemos pessoas para ir para o laboratório trabalhar que não são os que trazem as melhores notas, mas na entrevista achámos que eram os que nos olhavam nos olhos daquela maneira que nós achamos que é o que depois nós queremos ver no laboratório no dia-a-dia. Deixa-me só complementar esta ideia que acho de facto muito importante. Acho que é necessário diversificar um pouco mais o currículo universitário e com isto o que eu pretendo dizer é que, por exemplo, um curso de vertente técnico-científica deve ter também uma componente de humanidades no currículo. Eu acho que isso é um equilíbrio entre garantir a especialização cada vez crescente na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo permitir espaço de desenvolvimento e permitir também que o futuro profissional da área técnico-científica
tenha uns conjuntos de fundamentos básicos que lhe permita receber informação e receber estímulos de áreas que não sejam diretamente da sua área de especialização. Portanto, nesse sentido, acho muito importante essa formação diversificada, como também acho importante que se fomenta pontos de encontro entre arte e ciência, um pouco como estávamos a falar em relação ao Tagus Park. Na década de 60 do século passado, quando se começou a discutir toda esta dinâmica entre a cisão entre a arte e a ciência, foi imediatamente identificado como um dos problemas principais a ausência de pontos de encontro onde cientistas e artistas se pudessem encontrar e discutir ideias. Portanto, isto foi na década de 60 do século passado e, para sermos honestos, os progressos têm sido relativamente tímidos nessa área. Felizmente a situação está a mudar, por exemplo, o Tagus Park, também temos o exemplo da Fundação Champalimaud e do próprio Instituto Gulbenkian de Ciência, que tem programas de artistas em residência, em que artistas selecionados fazem parte do dia-a-dia da instituição e estão em contacto direto com os cientistas e, com essa forma, promover um diálogo entre as duas partes, mas é todo essencial garantir uma maior diversificação da nossa sociedade e, com isso, acho que todos beneficiaríamos dessas vantagens. E o futuro do teu trabalho? Tens arte e tens ciência ao mesmo tempo? Vai dar para que lado? Uma boa pergunta. Diria que tendencialmente para manter-se em ciência, mas sempre com o bichinho da arte aqui a morder. Ok, obrigado. Eduardo, futuro? O futuro do Tagus Park, o futuro de Portugal, o futuro do Eduardo? Eu responderei de uma forma muito simples, não há bola de cristal. Escolhe. Não há bola de cristal. Volto a um pequeno aspecto que já aqui mencionei. Enquanto a nossa sociedade não mudar a forma de pensar, nós vamos continuar mais ou menos devagarinho. E, portanto, precisamos mudar a nossa forma de pensar. Sim, trazer humanidades à tecnologia, trazer a arte às humanidades, trazer tecnologia às humanidades. Precisamos de muita coisa. O nosso país precisa de muita coisa diferente. Precisamos de mudar muita coisa. Precisamos mudar a forma como os mais pequenos encaram a escola, como a escola se relaciona com os mais pequenos. Precisamos de mudar a forma como a nossa geração de riqueza está alinhada com uma visão do país. Há muita coisa para ser feita. Não nos compete a nós nestas funções. A nós nestas funções compete-nos fazer o melhor no nosso território, no nosso cotidiano. Não temos a capacidade nem os instrumentos de fazer num modelo mais alargado e, portanto, estamos essencialmente preocupados em em divulgar as nossas boas práticas para que elas possam criar alguma contaminação. Se isso acontecer, já nos daremos por muito felizes, certamente. Neste Portugal moderno, neste Portugal europeu, ficou a ideia de que, a escola iria resolver o problema, nós metíamos os nossos filhos na escola, eles iam estudar e saíam de lá felizes e ricos. Agora estamos a começar a perceber que isso só não chega, não é? Há também aqui, no fundo, uma coisa é a escola, outra coisa é a educação. Uma coisa é o ensino, outra coisa é a educação. E a educação é de todos, não é? É sobretudo dos responsáveis que gerem... A educação tem a ver com cultura. Tem a ver com cultura. Com uma cultura, com uma forma de estar na vida, com um conjunto de valores, com um conjunto de perspectivas que, de algum modo, nós, e voltando à pergunta, à identidade nacional, nós não temos. Atualmente, Portugal não tem uma identidade nacional. Não temos um conjunto de valores. Não sabemos bem o que é que queremos ser quando fomos crescidos, enquanto nação. Isso é um problema. Como é que resolvemos isso? Resolvemos isso o Tagus Park está a tomar iniciativa. Perdão? O Tagus Park está a tomar iniciativas que mudam os comportamentos das pessoas, está a mudar a cultura. Com certeza. Nós somos uns privilegiados, volto a dizer, porque temos a capacidade num território que é ambicioso e que tem, ao longo das últimas décadas, mostrado ser capaz de fazer melhor. Temos instrumentos e temos território que nos permitem fazer de forma diferente e indo ao PIB de felicidade, aumentar o PIB de felicidade, aumentar, no fundo, a ambição. Falta-nos ambição. Agora, o que é necessário? É necessário muita coisa, que começa pela uma profunda alteração dos agentes e atores políticos. Mas não é o tema de hoje. Vamos ficar por aqui. Marta, cabe-te a honra de fechar o futuro. O que é que nos tens a dizer sobre o futuro? É lindo e maravilhoso?
Não, Ou é assustador? nunca é, mas também, se fosse, não tinha graça nenhuma. E se as coisas estivessem já todas resolvidas, não estávamos cá a fazer mais nada, diria eu. Há sempre coisas para melhorar e há sempre ambições a ter, sobretudo, de melhores valores e de melhor qualidade de vida. O futuro, espero eu, e parece-me ir no bom caminho, ou seja, eu também tenho, eu realizo que o momento em que eu vivo é melhor do que o momento em que as gerações anteriores a mim viveram. Portanto, acho que a direção, apesar de ser lenta, apesar da velocidade ser mais devagar do que nós gostaríamos que fosse, a direção vai sendo boa de qualquer maneira e espero... Há valores que têm que ser repensados, essa de querermos sair todos da universidade com a mesma caixa de ferramentas não me parece particularmente interessante, nem adequada à realidade em que vivemos. É um legado da Revolução Industrial que teve o seu valor na altura em que foi criado, mas que tem que ser repensado, e também a ideia de que todos, essa ideia de que todos somos ricos ou temos que ser ricos, essa riqueza também tem que ser repensada. Eu acho que a qualidade de vida é a maior riqueza que nós podemos ambiciar ter, e isso, às vezes, em termos económicos, implica uma ginástica diferente. É a cultura. Se me permite uma opinião pessoal, acho que estamos num momento da nossa existência, da sociedade portuguesa, onde mais importante do que trabalhar mais, somos dos povos da Europa que mais horas passam no local de trabalho, como é que isso depois acontece, agora já é outra discussão, e dos que menos recebe. Quer dizer que alguma coisa aqui não bate certo. Portanto, o nosso grande desafio já não é tanto trabalhar mais, embora seja sempre importante, é sobretudo pensar melhor, para criarmos mais valor naquilo que nós fazemos, para sermos mais produtivos, para termos mais riqueza. Riqueza económica, riqueza social e riqueza pessoal. Isso é que é importante. E por isso é que a arte é importante nas nossas vidas. E sempre com aquela ideia que a arte é acesso ao conhecimento e que nós devemos usar o conhecimento para transformar. Muito obrigado a todos. Este painel acabou, vamos para o seguinte. Muito obrigado.